Mais um bloco de atividades está sendo iniciado agora, do 9º ano. Nós vamos continuar com os conceitos sobre a equação do segundo grau, tá? Então, vamos seguir. Raízes ou solução de uma equação. Estou falando no geral, pode ser equação de primeiro grau, equação de segundo grau, então, a base inicial. Vamos relembrar, resolver uma equação é determinar as raízes ou soluções da equação em um conjunto universo ou considerado, que torna a sentença matemática verdadeira. Tá? Nós vamos ver a aplicação já já. Por exemplo, a raiz ou solução da equação do primeiro grau, 2x mais 3 igual a 13, no universo dos números reais é 5, pois este é o número real que torna a sentença verdadeira. Ok, nós vamos fazer a aplicação agora, tá? Desse comando inicial. O valor de x aí vai ser representado pelo número 5, porque ele está dizendo no comando da questão que no universo dos números reais, este número real torna a sentença verdadeira. O que é uma sentença verdadeira? Primeiro nós temos que relembrar alguns detalhes. Em uma equação nós temos o primeiro membro e temos o segundo membro. O primeiro membro dessa equação é 2x mais 3. O segundo membro é 13. Então, o primeiro membro é tudo que está antes da igualdade, o segundo membro é tudo que está após a igualdade. Como x é a solução dessa equação, no lugar dele eu vou colocar o número 5, tá? Então, entre um número e uma letra, se você não está observando a operação, é porque tem uma multiplicação. Então, nós temos aí 2x mais 3 igual a 13, implica que 2 vezes 5, tá? Porque o x é o 5, 2 vezes 5 mais 3 igual a 13. O 5 só vai ser raiz dessa equação se eu multiplicar 2 por 5 e somar com 3, der o mesmo resultado após a igualdade. Então, 2 vezes 5, 10. 10 mais 3, 13. 13 é igual a 13. Então, essa afirmação é verdadeira. Se ela é verdadeira, o 5 é raiz da equação. Já a equação do segundo grau, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Tem duas raízes ou soluções, 2 e 3. Então, aí já está demonstrando os valores das soluções, que são 2 e 3. Indicamos as raízes assim, x1 igual a 2 e x2 igual a 3, ou x' igual a 2 e x duas linhas igual a 3, tá? Mas eu vou chamar de x1 e x2, mais fácil para nós fazermos os cálculos. Aí nós temos, substituindo x por 2, o x é solução da equação, solução ou raiz da equação, que torna ela verdadeira, tá? Então, no lugar do x, nós vamos colocar 2. Então, vai ser 2 elevado ao quadrado, menos 5 vezes 2, mais 6 igual a 0. Esse igual a 0 já está aí na equação. 2 elevado ao quadrado é 4. Menos, quanto que é 5 vezes 2? 10. Aí ele já colocou o resultado direto, tá? Então, vai ser 4 menos 10 mais 6. 4 menos 10. Os sinais são diferentes. Então, nós vamos subtrair, que vai ficar 10 menos 4, e conservar o sinal do maior módulo. O maior módulo é 10, ele é negativo. Então, vai ficar menos 6 mais 6, que é igual a 0. Então, eu posso dizer que 0 é igual a 0. É uma afirmação verdadeira. Estamos comprovando que 2 é a solução dessa equação. Substituindo x por 3. Por que por 3? Porque no comando da questão diz que ele tem duas raízes ou soluções, 2 e 3. Então, no lugar desse x vai ser colocado 3. 3 elevado ao quadrado, menos 5x. Esse x vai ser o 3, então vai ficar 3 ao quadrado, menos 5 vezes 3, mais 6 igual a 0. Resolvendo isso aí, nós vamos encontrar primeiro membro 0 e segundo membro 0. É verdadeira, afirmação verdadeira. Se é uma afirmação verdadeira, realmente nós comprovamos que 3 é a solução dessa equação, tá? O que vai tornar verdadeiro é a raiz ou solução. Observações, muito importante isso aqui, pessoal, então prestem atenção. Existem equações do segundo grau que não têm solução real. Por exemplo, x ao quadrado igual a menos 4, que é x é igual a mais, porque como é ao quadrado, é a equação de segundo grau,
A equação tem duas raízes, tá? Duas raízes reais. Então, eu digo que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Não tem solução no conjunto dos números reais, pois não existe nenhum número real que elevado ao quadrado resulte em menos 4. Mas você pode falar, professora, mas tem o 2 e o menos 2. Mas não são números iguais. 2 é diferente de menos 2. Porque se eu multiplicar 2 vezes 2, 4, é 4 positivo. Se eu multiplicar menos 2 vezes menos 2, o resultado também é 4, é positivo. Números como raiz quadrada de menos 4 fazem parte do conjunto dos números complexos, que são representados aí pela letra C, que é uma extensão do conjunto dos números reais e que será estudado no ensino médio. Então, nós não vamos estudar agora, tá? Então, não existe raiz quadrada de número negativo. Quanto que é a raiz quadrada de 36? 6. Mas tem raiz quadrada dentro dos números reais de menos 36? Não tem. Tá dentro dos números complexos, que nós não vamos estudar agora. Então, nós temos aí as questões. Questão 1. Qual destes números são raízes da equação 3x ao quadrado menos 15x mais 18 igual a 0? Aqui, nós vamos utilizar por tentativa. É uma das alternativas que está correta. Então, nós vamos fazer alguns cálculos, tá? Para vocês fixarem essa questão de raízes. Então, nós temos aí, a equação é 3x ao quadrado menos 15x mais 18 igual a 0. Então, nós vamos por tentativas. Aí, nós temos aí, essas são as alternativas. E aqui vou fazer alguns cálculos. Por exemplo, vamos supor que seja a letra A. Você marcou a letra A, mas você vai ter que demonstrar que é a letra A. Como que você vai fazer isso? Efetuando os cálculos. Qual é a equação? 3x ao quadrado menos 15x mais 18 igual a 0. Essa é a equação do segundo grau, tá? Então, o nosso x vai ser 1. Nós vamos substituir para observar se as igualdades, tanto o primeiro membro quanto o segundo membro, vão ter os mesmos resultados. Se tiver o mesmo resultado, o número em questão é raiz da equação. Se não tiver, não é raiz da equação. Então, continuando. Vai ficar 3 vezes 1 elevado ao quadrado, menos 15 vezes 1, mais 18 igual a 0. Aí nós vamos resolvendo a potência que nós temos aí. Então, repete o 3. 1 elevado ao quadrado é o resultado de 1 vezes 1, que é igual a 1. Então, vai ficar 3 vezes 1, menos 15 vezes 1, 15, mais 18 igual a 0. Quanto que é 3 vezes 1? 3. Menos 15 mais 18 igual a 0. Nós temos um 3 positivo e um 15 negativo. Como os sinais são diferentes, você vai subtrair, ou seja, vai diminuir e conservar o sinal do maior módulo. Quem é maior, 13 ou 15? 15. Então, qual o sinal que acompanha esse número? É menos. Então, eu já sei que o resultado vai ter um sinal de menos. E vou subtrair 15 menos 3, 12. E vamos repetir o mais 18, igual a 0. Ok, então nós temos aí um 12 negativo e um 18 positivo. Nós vamos subtrair 18 menos 12, que o resultado é 6, e conservar o sinal do maior módulo. Quem é maior, 12 ou 18? 18. Ele é positivo, tem o sinal de mais, então vai ficar mais 6. E aí nós temos mais 6 igual a 0. Essa afirmativa é falsa. Pela lógica, nós nem precisaríamos tentar por 2, porque não é a letra A. Não é a letra A, certo? Só que, como tem 2 em outra, lá na letra C, tem o número 2 como raiz da equação, nós vamos fazer o cálculo com ele também, porque vai facilitar, vocês vão perceber por quê. Tá? Então, eu vou colocar x igual a 2. A equação continua a mesma. 3x elevado ao quadrado menos 15x mais 18 igual a 0. No lugar do x, nós vamos colocar 2. Então, vai ficar 3 vezes 2 elevado ao quadrado menos 15 vezes 2 mais 18 igual a 0. 2 elevado ao quadrado é 4, porque nós resolvemos primeiro a potência. Então, vai ficar 3 vezes 4 menos 15 vezes 2 mais 18. Na verdade, você já poderia ter calculado essa multiplicação de 15 vezes 2, não tem problema.
mas aí eu resolvi colocar esse resultado embaixo. 3 vezes 4, 12. 15 vezes 2 é 30, então 12 menos 30 mais 18 igual a 0. 12 menos 30. 12 é positivo, 30 é negativo. Subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Subtrair é diminuir, é retirar. Então, 30 menos 12, 18. O maior módulo é 30, tá? Vai ser de 30. Então, o sinal que acompanha esse 30 é menos. Então, vai ficar menos 18 mais 18 igual a 0. Como os sinais são diferentes, nós subtraímos 18 menos 18, 0. Sem se preocupar com o sinal, porque o 0 não é nem positivo nem negativo. E não tem como dizer aí qual é o maior módulo. Porque em módulo, eles têm o mesmo valor, menos 18 e mais 18. Igual a 0. Então, eu já sei que essa é uma afirmativa verdadeira. Então, o 2, ele é raiz da equação. Se o 2 é raiz da equação, analisando dessa forma, nós já temos como saber qual é a alternativa correta. Tá? Nós já temos como saber. Porque a letra A não é verdadeira, porque o 1 não é raiz da equação. Então, a letra A já está fora. A outra afirmativa que tiver o número 2 é a verdadeira. Só que vocês farão os cálculos, tá? Vocês farão um cálculo utilizando os outros números para ver se está correto. Certo? Aí é com vocês. Questão 2. Elisa pensou em um número inteiro e efetuou algumas operações. Então, preste atenção. Subtraí o número em que eu pensei do quadrado dele. E, em seguida, subtraí 6. Obtive o resultado 0. Então, aí nós temos uma linguagem comum, que é a linguagem falada, ou escrita, e nós vamos transformar na linguagem simbólica, envolvendo símbolos matemáticos. Subtraí o número em que pensei do quadrado dele. Nós vamos representar esses números por letras, que nós estamos trabalhando com a equação do segundo grau. Então, nós vamos representar esse número por letra. E, claro, para vocês não esquecerem, eu utilizei uma letra que vocês não irão esquecer mesmo. Que letra é essa? Letra P. P de Pauliana. Assim vocês não vão esquecer. Então, o número eu representei pela letra P, certo? Aí, olha, observe o que eu fiz. Aí tá dizendo, subtrair o número em que eu pensei do quadrado dele. Qual é o quadrado de P? P elevado ao quadrado. P elevado a 2. P elevado à segunda potência. Então, vai ser P ao quadrado menos P. Aí, e em seguida, subtrair 6. Então, P ao quadrado menos P menos 6. E obtive o resultado 0. Então, igual a 0. E é uma equação do segundo grau, certo? E é uma equação de segundo grau. Nesse caso, aí pergunta-se, o número em que Elisa pensou foi. Nós temos outra forma de resolver uma equação de segundo grau, mas nós estamos estudando, verificando a questão das soluções, não é isso? Ou raízes, então nós vamos continuar na mesma linha. Ok, então o que eu fiz? Eu trabalhei com a letra A, em que o número, esse número representado pela letra P, vai ser 3 e vai ser 2. Nós vamos fazer cálculos com ele. Então, eu coloquei P igual a 3, tá? P igual a 3. No lugar do P, nós vamos colocar 3. Então, vai ficar 3 elevado ao quadrado, menos 3, menos 6, igual a 0. Nós vamos resolver, tá? Essa expressão, que agora é uma expressão numérica, né? Não tem mais letra, não tem mais uma variável. E nós vamos resolver e analisar se essa vai ser uma afirmação verdadeira. Então, nós temos 3 elevado ao quadrado é 9. Aí eu repeti, menos 3, menos 6 igual a 0. No caso de 9 menos 3, 9 menos 3, 6. 6 menos 6, 0. Então, é verdadeiro. Eu já sei que 3 é um dos números que a Elisa pensou. Tá? O 3 é um dos números. Ok. Qual é o outro número que acompanha o 3? Lá na letra A. 2, que está dizendo, o número em que Elisa pensou foi 3 ou 2. Então, com 3 eu já sei que é verdadeiro. Mas vamos ver se com 2 a sentença fica verdadeira também.
Tá, então vamos lá. A equação é a mesma, tá? P elevado ao quadrado menos P menos 6 igual a zero. Só que o P vai ser representado aí pelo número 2. Então, 2 elevado ao quadrado menos 2 menos 6 igual a zero. 2 elevado ao quadrado é 4. Aí eu repeti o restante da expressão. 4 menos 2 menos 6 igual a zero. 4 menos 2, 2. 2 menos 6 igual a zero. Aí nós vamos resolvendo membro por membro. Como os sinais aí são diferentes, eu vou subtrair 6 menos 2, que é 4, e conservar o sinal do maior módulo. O maior módulo é 6. E o sinal que acompanha esse 6 é o sinal de menos. Então, vai ficar menos 4 igual a zero. É uma afirmativa falsa, porque menos 4 não é igual a zero. Então, não pode ser a letra A, mesmo que P seja igual a 3, ou P igual a 3 seja a raiz dessa equação. Só que o 2 não é, então eu não posso marcar a letra A. Tá, o que esse cálculo possibilita fazer? Você está resolvendo questões aí de múltipla escolha. Você vai escolher, você vai marcar a alternativa correta. Se nós calculamos com 2 e a afirmativa foi falsa, eu elimino tudo que tem 2 nas alternativas. No caso, vai ser eliminado a letra A e vai ser eliminado a letra D. Você vai ficar entre a letra B e a letra C. Mas já sabendo que 3 é a raiz da equação. Então, vai por eliminação. Se você já calculou com 3 na letra A, você vai fazer o próximo cálculo utilizando o menos 2. Ou não, tá? É a questão de analisar o que está pedindo a questão, tá certo? Mas esses cálculos vocês vão ter que colocar na apostila ou no caderno, tá? Então, vamos para a próxima questão. Questão 3. Qual destes números é solução tanto da equação x elevado ao quadrado mais 3x menos 10 igual a zero, quanto da equação 3x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero? Faltou um pontinho de interrogação aí, mas eu tô falando para vocês agora, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós temos duas equações, vamos ter que fazer 2 cálculos. Na letra A, ele está representando aí que o menos 5 é a raiz dessas equações. Então, como que eu sei se é verdadeiro? Fazendo o cálculo. Porque esse menos 5, olha aqui está falando. Qual destes números é solução tanto de uma quanto da outra? Tá? Para que seja solução da primeira equação, para que você marque a letra A, tem que ser também solução da segunda equação. Então, vamos fazer esse cálculo. O nosso x vai ser representado por menos 5, lá na letra A. Então, vai ficar menos 5 elevado ao quadrado, mais 3 vezes menos 5, menos 10 igual a zero. Isso na primeira equação. Tá? Substituindo lá na segunda equação, 3 vezes menos 5 ao quadrado, menos 5 vezes menos 5, mais 6 igual a zero. Voltando para a primeira. Quanto que é menos 5 elevado ao quadrado? É o resultado de menos 5 vezes menos 5. Menos com menos dá mais, 5 vezes 5, 25. Então, vai ficar 25 positivo. Mais vezes menos dá menos. 3 vezes 5, 15. Então, vai ficar 25, menos 15, menos 10, igual a zero. 25 menos 15 é 10. 10 menos 10, 0. Ah, então é uma afirmativa verdadeira. Realmente, menos 5, ele é raiz dessa solução, dessa equação, desculpe. Raiz dessa equação. Então, você vai substituir lá na outra e vai observar se menos 5 também é raiz da outra equação. Se você observar os cálculos que nós fizemos, vai ficar 3 vezes menos 5 ao quadrado é 25. Então, vai ficar 3 vezes 25. Menos vezes menos dá mais, 5 vezes 5 dá 25, mais 6 igual a zero. 3 vezes 25 é igual a 75. Então, vamos colocar 75 mais 25 mais 6 igual a zero. Daí, a gente já pode até observar que vai ser uma afirmativa falsa. Porque quando eu somo 75 mais 25, o resultado é 100. 100 mais 6 é 106. E 106 é igual a zero? Não é.
Se 106 não é igual a zero, essa afirmativa é falsa. Então, a letra A não é o resultado desse comando, não é a resposta do comando. Letra B. A letra B está sendo representada aí pelo número 3. Então, nós vamos efetuar alguns cálculos, tá? Só que eu fiz só da primeira equação, você faz da segunda. Nós já observamos aí que x ao quadrado é a da primeira equação. X ao quadrado mais 3x menos 10 igual a zero. O x para nós vai ser representado pelo número 3, que é lá da letra B. A gente está tentando fazer a letra B. Então, vai ficar 3 elevado ao quadrado mais 3 vezes 3 menos 10 igual a zero. 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 3 também é 9. Menos 10 igual a zero. 9 mais 9 são 18. 18 menos 10 igual a zero. 18 menos 10 é 8. 8 igual a zero. É uma afirmativa falsa. Se é uma afirmativa falsa, você não precisa nem tentar fazer da segunda equação. Se a primeira já deu falsa, parou aí. Porque lá no comando da questão, ele diz, né? Ele fala o seguinte: qual destes números é solução tanto da equação quanto da outra? Então, tem que ser solução das duas. Então, já vimos aí que a letra A e a letra B está fora. E você vai tentar fazer o cálculo com a C e com a D para saber qual delas é a alternativa correta. Tá certo?